Bom, e o governo do estado inaugurou hoje 2 obras escolhidas pelo Orçamento Participativo Digital, o OPA. A reforma do Centro Esportivo Deputada Francisca Trindade e a Biblioteca Francisca Maria de Moura, na Vila Irmandulce. Vamos ver. Esporte e cultura a serviço da população da Vila Irmandulce. O governo do Piauí inaugurou na manhã desta terça o novo centro esportivo e a biblioteca do bairro. Os projetos foram escolhidos através do Orçamento Participativo Digital, o OPA. Juntas, as 2 obras somam mais de R$1 milhão. Na verdade, aqui é a materialização de alguns sonhos escolhidos pela comunidade, votados pela comunidade e executados pelo governo do estado do Piauí. O OPA representa isso. População sugere, população vota, escolhe e o governo executa. Democracia participativa direta. Então aqui na Vila Irmandulce, zona sul de Teresina, nós temos aqui a biblioteca, veja que interessante, a própria comunidade escolhendo uma biblioteca, que é um espaço de transformação, um espaço de educação, de cultura, biblioteca num padrão altíssimo de qualidade, salas climatizadas, computadores, internet de alta velocidade, livros físicos, um grande acervo que vai só aumentar ao longo do tempo, uma sala multiuso também para outras atividades e ao lado a reforma do centro esportivo, que também foi votado e sugerido por outro movimento social da região. Então tem o movimento Mais Amor, o movimento Juntos pela Vila Irmandulce, ambos sugeriram obras e foram à votação. Ainda na edição de 2023, obra executada em 2024, terminando aqui no início de 2025, e agora eu estou tendo a oportunidade de entregar. A nova biblioteca foi apresentada no OPA pelo movimento Mais Amor Teresina e funcionará também como uma central digital multiuso para que a população tenha acesso aos serviços de informática do governo do estado. Aqui foram investidos nessa biblioteca em torno de quase R$1 milhão, onde a gente tem sala de informática, nós temos uma biblioteca com mais de 3 mil livros. Essa sala de informática vai ter capacitação, vai ter acesso a bibliotecas digitais, como também uma sala multiuso para reuniões da comunidade e 2 quiosques também, né? Porque a gente tentou trazer a questão da cultura, da educação, a leitura e os quiosques para atender também aqui no esporte, né? A quadra onde vai ter jogos. Então aqui é um complexo de lazer, cultura e esporte muito importante para a comunidade. O novo Centro Esportivo Francisca Trindade foi um projeto da associação Juntos para Ajudar e recebeu 1.092 votos no OPA. O espaço recebeu arquibancada, iluminação e vestiários. A Vila Irmandulce, popularmente, é um grande bairro da nossa capital, que tem a carência do poder público e o nosso governador, através do OPA, é muito assertivo, onde a gente traz uma reforma que eu tenho certeza que aqui nós teremos ações esportivas, culturais e de lazer, beneficiando toda a Vila Irmandulce, como também todos aqui da região. É uma entrega, né, das obras do OPA. É uma bandeira que foi colocada no governo já Rafael Fonteles. Eu acredito que, aí, passada toda a burocracia das escolhas, das eleições, né, começam a ser feitas essas entregas dos equipamentos públicos aprovados com a participação da população, Lívia. Isso, Joelson, até porque faz com que haja essa integração não somente de demandas, mas também de reivindicações que a população possui em relação a infraestrutura da sua comunidade, até porque Teresina é uma cidade muito grande, então, assim como as outras cidades do Piauí que também são contempladas, as 5 maiores, existe uma divisão muito peculiar de cada local, de cada bairro, então precisa sim ter essa integração, ter essa visão mais atenta, principalmente dos moradores, dos líderes comunitários que compreendem melhor como que funciona o dia a dia daquela comunidade. Sem falar que é um instrumento também de diálogo com lideranças, Elivaldo Barbosa. Não dá para negar isso, né? É verdade. É um mecanismo moderno, orçamento participativo, já é um debate que não é tão recente, mas pouco implementado. E o governo, no mandato atual do governador Rafael Fonteles, implementou uma experiência bem-sucedida, que já existe em outros estados, e transformou através de instrumentos como a tecnologia para ouvir a população, nas pesquisas que são realizadas, nas definições de prioridades, os caminhos que permitem realizações de obras como esta que nós acompanhamos agora na reportagem do Tasso Cruz.
Bom, nós falamos agora há pouco a respeito das discussões sobre as chapas majoritárias, né, da gestão ou que vão disputar as eleições em 2026. Mas um outro assunto que está em debate são as chapas proporcionais, Elivaldo Barbosa. É verdade. Bom, será que a chapa majoritária está resolvida? A situação é essa mesmo? A composição eu não tenho muita dúvida, não é? PT, MDB e PSD são os grandes partidos que formam a coalizão majoritária, a coalizão governista. Agora, a estratégia proporcional, aquela que definirá chapas para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Nesses encontros, que ontem aqui a Lívia explorou muito bem no jornal Cidade Verde, essa questão também está na mira das lideranças políticas. O que vai predominar é o que o governador Rafael Fonteles defende, ou seja, poucas chapas, um quadro enxuto, só com duas no máximo, duas grandes chapas, ou uma situação mais pulverizada, com pequenos partidos também apresentando postulantes à Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Nós procuramos saber a opinião de lideranças que formam essa base governista, Joelson. O deputado estadual Evaldo Gomes comentou sobre a possibilidade do fim das chapinhas, ou seja, partidos como o PDT, o próprio partido dele, Nossa Solidariedade. Até o PSB de bola, os republicanos. Partidos que não teriam chapas. E suas lideranças precisariam se filiar em grandes partidos ou outros partidos. Acompanhe o que disse o deputado Evaldo Gomes. Esse debate ele ainda é muito prematuro, porque o Republicanos do Jadiel está praticamente certo que ele terá uma chapa de deputado federal. Então, acho que o momento é de aguardar, de conversar muito, esperar as decisões finais. Nós estamos, na próxima semana, participando da consolidação da federação do Solidariedade com o PRD e esse debate, como ficará a nossa posição política, será apenas em março do ano que vem. A prioridade dos partidos é a Câmara Federal, então acho que o momento agora é de muita calma, cautela. Nós estamos dialogando, conversando com muitas lideranças para ver como é que ficará esse processo. Eu estou muito otimista e acredito muito que a gente, no momento certo, no momento adequado, a gente vai conseguir aí, montar e construir chapas competitivas dentro da base do governador. Olha, o fato é que essa situação não está resolvida em partidos da base governista, sobretudo os partidos menores, não é, Lívia? Por exemplo, o Solidariedade deixa claro o sinal de que se articula numa federação nacional e quando se faz essa estratégia é pensando na eleição proporcional, sobretudo para a Câmara Federal, de deputado federal. Então, há muitos prováveis destinos para Evaldo Gomes, como ir para o PT, mas na semana que vem ele vai acompanhar a Federação Solidariedade e PRD em Brasília. Será que essa federação vai abrir mão de lançar um candidato a deputado federal ou uma chapa de postulantes à Câmara Federal? Elivaldo, eu acho que primeiro existe essa movimentação prévia, né, antes das convenções, que afinal é somente naquele período do próximo ano que se tem certezas sobre quais partidos vão sobreviver e sustentar uma candidatura. Então essas movimentações, principalmente para Evaldo Gomes, que além de deputado estadual, ele também é presidente do Solidariedade, então faz com que seja muito importante essa, não somente anuência, estratégia, articulação política para que o partido sobreviva. Tem um vereador na Câmara, que no caso é Fernanda Gomes, que inclusive desistiu da sua candidatura para deputada federal. Então, assim, existem muitas demandas que o partido possui ainda e que devem ser organizadas pelo deputado Evaldo Gomes. No entanto, não anula a possibilidade dele continuar regindo ali de alguma forma o partido e se filiar a outro, como é o caso do PT, como ocorreu inclusive com Wilson Martins, que permanece tendo influência no PSB, mas por sobrevivência política foi se filiar ao PT. Então, existem as demandas e o que dá para ser feito. Eu acho que essa eleição ela é muito para o cenário que ele é possível, não somente o melhor ou o ideal, é o que é possível ser feito. O deputado estadual doutor Hélio comentou sobre a eleição proporcional e destacou apenas a importância de ter as duas chapas. Nós temos acompanhado, através de vários estudos, análises em relação, inclusive, a pleitos passados, que se tivermos apenas as duas chapas, nós temos uma probabilidade de fazer uma bancada ainda maior. É aquela história de não perder votos.
Isso, você olhando o histórico das outras eleições, sinalizam para isso. É esse o entendimento também do governador, é esse o entendimento do PSD, do MDB, do PT. Eu creio que de toda a base já há praticamente um pensamento único de que essas duas chapas contemplam todos os líderes que estarão participando como candidato e assegura que tenhamos a probabilidade de eleger uma bancada maior, tanto de deputados federais quanto estaduais. E assim com o discurso, né, e com as entrevistas, as declarações do governador Rafael Fontesi de que eleições 2026, somente em 2026, ele resolveu quase tudo em 2025, antes da metade do ano, Elivaldo. Olha, e foi uma antecipação provocada. Na verdade, o governador, por ele, essa situação toda só seria tratada em 2026. Porém, pressão da base, MDB, setores do PT e de outras legendas, para que o governador, para resolver esse princípio de desacordos, de desavenças da base governista, a saída seria antecipar. Ele antecipou, definiu a chapa, a linha geral, majoritária e proporcional. É claro que, do ponto de vista de Estado, Joelson, a situação está bem encaminhada, bem encaminhada. Agora, é claro que há detalhes dessa estratégia que ainda dependerão, aí eu concordo com o deputado Evaldo Gomes, ainda dependerão de fatores nacionais, que pesarão na hora de integrantes de partido que estão se organizando e dizem, olha, direção nacional, tchau, eu abandono esse quadro. Então, nós vamos aqui ficar mesmo em poucos partidos da base governista, base que cada um pertence. Então, é uma situação resolvida, sedimentada no plano estadual, Lívia, mas com alguns senões, com desdobramentos que dependem de fatores federais. E, Lívia, mas eu quero, antes de você falar, eu quero acrescentar uma observação dentro daquilo que o Elivaldo falou. Quando o Elivaldo coloca o ponto, ele coloca da seguinte maneira: lideranças, por exemplo, do Solidariedade, Paulinho da Força. Rapaz, vamos dizer que Evaldo Gomes sai do partido. Uma suposição. Aí ele dialoga: deputado Evaldo, por que você vai deixar o partido, vai esvaziar a sigla? Mas eu entendo que o deputado Evaldo, ou qualquer outra liderança que venha buscar uma outra sigla, está acompanhando um movimento meio que nacional, no sentido também de fortalecimento de grupos políticos. A exemplo do que nós vimos em relação a federações, fusões partidárias. Não é um movimento que o movimento estadual não reproduz um pouco do movimento nacional de cada vez menos partidos? É a individualização da sobrevivência política. Então, não é mais sobre o Solidariedade viver, é sobre a candidatura do deputado Evaldo Gomes, usando ele, claro, como exemplo. Então, existe uma tendência que ela segue um caminho de o que é possível, como a gente falava anteriormente. É o que dá para ser feito em um viés competitivo, afinal, precisa ali ter uma articulação em quais números maiores vão ser possíveis de serem angariados ali pelos partidos, pelas siglas. Então, existe uma necessidade de compreender cenários de uma forma objetiva, técnica, numérica, não somente uma estratégia futura e querendo também fazer com que haja uma estrutura, uma envergadura maior dos partidos. Existe sim, claro, essa tendência, é importante, mas não é o objetivo. Se perguntar para o deputado, para um vereador, até para senadores, é mais importante fortalecer o partido ou a sua candidatura? Acredito que a grande maioria vai apontar para a sua candidatura. Então, existe essa tendência individual, muito mais do que pelo grupo. Elivaldo Barbosa, a propósito disso, o PSDB já está desistindo da sua fusão ou federação partidária? Já desistiu. Para você ter uma ideia desse dinamismo do processo político. Foi comemorada a convenção do PSDB nacional, permitindo uma fusão, ou seja, uma junção. Sai PSDB, sai Podemos e formam um partido só. PSDB Podemos inicialmente, depois algum nome seria colocado para ser a nova legenda. Número, sai o 45, vai ficar o número do Podemos, enfim. Mas essa situação, por uma questão interna de quem vai presidir a legenda, o Podemos reivindicando para si essa atribuição, o PSDB da mesma forma, pela tradição que tem na política brasileira, o acordo acabou se dissolvendo. Então, no lugar da fusão, os dois partidos continuarão da mesma forma como estão. Uma perspectiva de federação com outras legendas, que ainda tem o segundo semestre todo para buscar essa saída em busca da sobrevivência. Mas a sobrevivência do PSDB com o Podemos não será mais através de uma fusão ou uma incorporação do Podemos sobre o PSDB.
e é um caminho sinuoso muito mais para o PSDB do que para o Podemos, né? O Podemos é um partido que nasce, então ele busca ter esse fôlego para sobreviver em meio a uma crescente. Agora o PSDB ele está em uma decrescente, então é um partido histórico, acaba pesando muito mais para ele do que para o Podemos. Existe, inclusive, uma necessidade de uma articulação não somente no Estado, não somente em Teresina, mas nacional, para entender o que fazer com o partido, até pelo próprio legado político que ele possui. O PSDB tem menos deputados federais e menos senadores do que o Podemos. Aí como é que vai reivindicar a direção nacional da fusão? Só tem a memória, né? Só tem a memória, o nome. A memória é um arquivo muito denso e tal, mas isso aí não conta. Somente isso não conta para liderar processos políticos.